amigos, meus irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos compartilhar com vocês hoje, nós vamos dar início a um estudo, a armadura de Deus, um estudo abençoado que vai abrir mais o seu entendimento em relação à armadura de Deus. Eu falei as, mas não é as, é a armadura de Deus. É um estudo muito edificante. Eu vou começar aqui no livro de Efésios, o capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Parando aqui, só para nós grifarmos essa parte aqui, armadura. Então diz aqui, revesti-vos de toda a armadura. Então não está falando revesti-vos de todas as armaduras de Deus, mas revesti-vos de toda a armadura. Não é plural, é singular. Então nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Então essa armadura tem várias partes, tem vários equipamentos, que todos esses equipamentos se tornam em um. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Então diz aqui no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, toda a armadura de Deus, não é uma parte, mas sim toda. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir e ficar firmes. E havendo tudo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Agora no 14, nós vamos dar início a esta primeira armadura. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então nós vamos parar aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha só. Então, antigamente, o que era cingir? Cingir é algo muito interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro aqui, ó, cingir os lombos com a verdade. A atitude literal aludida nesse texto tem duas referências possíveis. A primeira diz a respeito de um cinto ou cinturão, o que era parte da armadura de um soldado romano. O cinturão servia tanto para prender a túnica, dando maior agilidade em combate, como protegia alguns órgãos vitais e continha suporte para armas. É nesse sentido que Efésios 6,14 ordena. Outro sentido era usado em 1 Reis 18,46. Que em 1 Reis 18,46, o sentido aqui era correr. Já em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, o sentido aqui era trabalhar. Em Lucas, capítulo 17, versículo 7, o sentido aqui, nesse versículo aqui de Lucas, era servir, se preparar. É como fazer uma viagem. Você leva com você o que você vai precisar primeiro. Planeja, põe na mala e depois usa. Então nós vamos aqui nessa parte, na explicação, cingir os lombos. A primeira parte, essa última que eu falei, é o segundo a hipótese, que é o cingir-se. Vamos na primeira aqui, o que seria cingir os lombos. Eu vou colocar uma figura aqui para vocês, ó, como cingir os lombos. Olha que interessante. Na primeira aqui, dessa figurinha, deste homem, a túnica não permitia você fazer o trabalho pesado ou lutar na batalha, sendo necessário cingir os próprios lombos. Veja como que era a roupa deles antigamente. Então eles tinham como se fosse um vestido
e não permitia eles correr, eles lutar, até mesmo trabalhar. E olha o que eles faziam na segunda parte do desenho. Em primeiro lugar, eles levantavam a túnica de modo que todo o tecido estivesse acima dos joelhos. Isso lhe dava mobilidade. Olha aqui, ele levantando o vestido na terceira parte, juntava todo o tecido extra da sua frente, de modo que a parte de trás da túnica se encontrava bem junta às costas. Já na quarta aqui, uma vez que o excesso de tecido estava na sua frente, puxava para baixo e entre as pernas para trás dele, muito semelhante a quando se coloca uma fralda. No quinto aqui, recolhia metade do tecido em cada mão, trazendo-a de volta para frente por cima das coxas. Olha que interessante. E aqui para finalizar, finalmente amarrava os dois punhos, os punhados de tecido e conjunto, que ele estaria pronto para a batalha. Sabe? Ele amarrava aqui como se fosse, fazia um nó nessas vestes longas, como se fosse um vestido, que era essa peça era pesada, e o que dava o que? Agilidade. Ele estava pronto para lutar. Então é nesse sentido aqui que a palavra está falando em Efésios 6,14, que nós devemos estar o quê? Preparados para o combate. Diz aqui que nós temos que estar o quê? Preparados para lutar, preparados para ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar preparados em obedecer, preparado para receber aquilo que nós estamos buscando. Nós temos que estar preparado e pronto para servir a Deus. Então aqui significa, este é o significado de cingir os lombos. Nós temos que estar o que? Preparados na palavra. E como que nós vamos estar preparados na palavra? É meditando nela, que diz aqui, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então amarra essa verdade de você, segura essa verdade em você, se prepara, que essa verdade venha estar dentro de você. Como aqui esse exemplo do desenho das vestes. Aqui está falando, nós estamos vendo o desenho das vestes, mas é o nosso espírito tem que estar preparado com essa verdade. Nós finalizamos aqui esta primeira parte, esse primeiro estudo, falando da armadura de Deus. Hoje estou falando com vocês, cingir os lombos com a verdade. Qual o significado? Que essa mensagem abra o seu entendimento mais e mais, edifique a sua fé, e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa segunda parte, no nome de Jesus. Deus abençoe.